Muito bom dia a todos, aqui é o Flávio Crozara para mais um Minuto Econômico. Hoje é dia 12 de setembro de 2022 e nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu no mercado na semana passada e qual a nossa expectativa para essa semana. Excepcionalmente essa semana, nós vamos inverter a ordem das notícias, falando primeiro do mercado internacional. Isso devido ao falecimento da Rainha Elizabeth II, que aconteceu na semana passada. A Elizabeth II, que foi provavelmente a mulher mais influente da história, principalmente da história moderna, onde ela não só participou da história, como fez acontecer a história. Boa parte daquilo que a gente tem hoje em relação à diplomacia e desenvolvimento do mundo se deve ao trabalho que ela fez, não só diante do Reino Unido, como outros países súditos, como Austrália, Canadá e outros países espalhados pelo mundo. Foi uma perda importante, não só para essa região, mas para o mundo inteiro, devido a todo o trabalho que ela fazia, como eu disse, na parte de diplomacia e em outras áreas, onde ela teve uma influência muito grande. A partir de agora, o Reino Unido tem como novo rei o rei Charles III, e que deve continuar o legado com a difícil arte de tentar substituir a mãe dele, que realmente foi uma pessoa excepcional. Por conta do falecimento da Rainha Elizabeth II, a reunião do Banco Central Inglês, que era prevista acontecer para essa semana, foi adiada em uma semana e vai acontecer de fato no dia 22 de setembro, um dia depois da reunião do Banco Central norte-americano e do Banco Central brasileiro. Falando em reunião do Banco Central norte-americano, nós temos o CPI, que é a inflação dos Estados Unidos, que deve ser divulgada amanhã e que é o último grande número que pode influenciar a votação da nova taxa básica de juros dos Estados Unidos para o próximo período. Hoje as apostas estão em uma nova alta de 0,75, mas ainda tem gente acreditando na possibilidade de mais 0,5% para a próxima reunião, que acontece dia 21, na semana que vem. De qualquer forma, a inflação, a medida de inflação que acontece, que vai ser divulgada amanhã, a inflação de agosto, ela pode dar um pouco mais de tom e talvez até apimentar um pouco a estrutura do que vem sendo desenhado dentro das bolsas de valores norte-americanas. No Brasil, a situação é similar, devido também à reunião do Banco Central Brasileiro na próxima semana, também no dia 21, mas no Brasil a expectativa é de um aumento de 0 ou 0,25% para a próxima reunião. Aquilo que já era praticamente já tinha batido martelo em relação ao mercado de não ter mais aumento para o ano de 2022 e iniciar a redução da taxa básica para o primeiro trimestre de 2023, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central brasileiro, ele praticamente jogou um balde de água fria em quem acreditava nisso e falou da possibilidade de um novo aumento para essa semana. Se houver um novo aumento, a gente não acredita que seja maior do que 0,25 e com isso fechando a nossa taxa básica em 14% ao ano. E também, no mesmo pronunciamento, Roberto Campos Neto já deixou claro que não deve ter uma redução da taxa básica no primeiro trimestre de 2022. É bem provável que a gente veja o início da redução da taxa básica só a partir do segundo trimestre de 2022. A deflação do mês de agosto, que foi anunciada na semana passada, de 0,36%, veio um pouco abaixo da expectativa, mas nada de excepcional, mas trouxe com ela também a possibilidade de uma nova deflação para o mês de setembro. Nós só vamos saber disso no fechamento do mês, mas com os indicadores, principalmente de commodity, petróleo e outras commodities, redução de preço no mercado internacional, é bem provável que a gente veja uma redução do preço do combustível no Brasil, assim como a que aconteceu na semana passada, mas novas reduções de preço do combustível no Brasil e que venham a provocar uma nova deflação para o mês de setembro. Caso isso ocorra, é bem provável que a gente tenha o maior período de deflação da história do Brasil. É claro que isso acaba ajudando de uma forma ou outra na eleição, mas o que a gente vê até agora em relação aos dois principais candidatos é que eles estão basicamente congelados. Lula com pouco mais de 45% das intenções de voto
no primeiro turno, enquanto que Bolsonaro subiu um pouquinho, mas continua com 34% das intenções de voto, o que nos indicam que provavelmente vai ter um segundo turno e aí a briga vai ficar para frente para poder ver quem é que consegue absorver os votos que foram para os outros candidatos. Mas isso aí a gente só vai conseguir entender de fato quando passar para um segundo turno, porque as pesquisas até agora elas estão muito confusas e indicam números muito diferentes em alguns casos. Bom, por enquanto é isso. Força, sucesso, saúde para todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.